Boa noite, bem-vindos ao Alerta Portugal. O sentimento de insegurança no Monte da Caparica, em Almada, está a aumentar entre os moradores. Nos últimos meses assistiram a vários tiroteios num só ano. 4 pessoas morreram e há pelo menos 16 feridos. A polícia foi obrigada a reforçar a presença no bairro. Boa noite, doutor. Vamos olhar para este caso quando falamos de 4 mortos. Sabemos que há já vários detidos. Estamos a falar de uma sucessão de tiroteios. Muitos deles estão relacionados com ocasiões de vingança, ou seja, há uma situação, uma ocasião anterior num outro local, num outro bairro, que motiva depois que outras pessoas ali se dirijam e pratiquem estes atos. E muitas vezes são apanhados no fogo cruzado moradores que nada têm a ver com esta questão. Mas perante este muro de silêncio, para as autoridades é também muito difícil depois fazer qualquer tipo de procura ativa pelos verdadeiros responsáveis. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É de facto uma situação muito desafiante, não só de um ponto de vista social, de um ponto de vista de inserção social deste tipo de situações, mas sobretudo de resposta de direito. Obviamente que nestes microcosmos, que são estes bairros fechados, que são herméticos e que normalmente não têm aquilo que é uma partilha de informação com as autoridades de investigação, é muito difícil, neste caso à Polícia Judiciária, fazer aquilo que é um caminho normal de investigação. São estes obstáculos que são palpáveis, que os órgãos de polícia criminal diariamente no terreno têm que enfrentar. Mas existem depois também outros obstáculos, porque isto é, como referiu e bem, uma espécie de efeito bola de neve. Começam com algum tipo de criminalidade, muitas vezes ligado ao tráfico, muitas vezes ligado até àquilo que são fenómenos de associação criminosa, e depois acabam por popular e por desenrolar-se outros fenómenos, como homicídios, ofensas à integridade física, roubos e outros que complexificam não só a resposta, que tem que ser uma resposta, diria eu, estrutural e não conjuntural a este tipo de fenómenos, mas sobretudo ao nível da investigação no papel da Polícia Judiciária. Existe depois também outro desafio, que é um desafio constante e que vocês, enquanto equipa de reportagem, certamente terão enfrentado, que é o medo das represálias. E, portanto, para quem faz a patrulha diária, semanal, mensal desses espaços, é muito difícil não só manter a ordem, mas é, sobretudo, difícil proteger as pessoas que lá vivem, que são inocentes e que acabam por ter aqui um backlash, um efeito repercussional de todas estas atividades ilícitas, mas com as quais não têm relação. Existe, sobretudo, depois um efeito que não é jurídico, mas que é relevante, que é estigmatizante, em que as pessoas que vivem nesses bairros, que têm, enfim, vidas normais, vidas de trabalho, vidas de sacrifício, são também conotadas quase automaticamente com as atividades ilícitas que ali ocorrem. É, portanto, um cenário que eu diria que é complexo, é um cenário que é desafiante, mas é um cenário que é conhecido das autoridades, que é conhecido das autoridades de investigação, que é conhecido também do legislador, dos órgãos que definem a política de resposta criminal e que não tem tido uma resposta eficaz. Os homicídios continuam a existir, os números, como disse bem, aumentam e parece que existe aqui uma zona de não-direito, ou zonas de não-direito, que fazem escalar sempre o problema e não o resolvem. Até porque, já lá iremos, mas um dos autores de um destes tiroteios estava já a ser procurado pela polícia para cumprir uma pena também por homicídio. Mas, doutor, falávamos aqui da questão do silêncio que se encontram, não apenas para nós, mas também naturalmente para as autoridades quando vão à procura dos autores destes crimes, sendo que muitos deles sabemos e sabem estes moradores que são seus vizinhos, são pessoas com quem se encontram todos os dias. Daí também este medo. Como é que se explica a esta população que, como dizia, é uma bola de neve, ou seja, se não denunciarem, se não colaborarem, estas pessoas, estes elementos problemáticos, continuam a morar no bairro e a desestabilizar a vida de todos os outros? É um problema interessante até de um ponto de vista jurídico, porque efetivamente aquilo que acontece é que a investigação criminal depende muito do contributo das pessoas, dos testemunhos, daquilo que é o reporte dos factos e daquilo que é a apresentação de queixas, para que haja depois, obviamente, aquilo que é também o papel dos órgãos de polícia criminal para efetivarem essa investigação. Mas aqui é um campo minado para as pessoas que são vítimas desses comportamentos contra a lei e que acabam por sofrer também aquilo que são os efeitos destes ilícitos criminais. Aquilo que nestes bairros e nestas situações mais complicadas deve ser feito, desde logo, é a construção de uma cultura de segurança. E essa construção de uma cultura de segurança começa também com a proximidade dos próprios órgãos de polícia criminal, não só daqueles que fazem a patrulha diária e que, portanto, têm que estabelecer pontos lógicos de contacto com as pessoas do bairro, com as pessoas que são vítimas, demonstrando que, efetivamente, elas têm um papel ativo
na denúncia dessas situações, na ajuda e colaboração de cidadania também à clarificação dessas situações e depois, obviamente, também fornecendo já ao nível da proteção dessas vítimas, já ao nível daquilo que é também investigação criminal, e aqui a Polícia Judiciária tem um papel importantíssimo neste plano, de proteção a essas pessoas. Obviamente que teríamos que compreender que pessoas que estão, entre aspas, fechadas, não só fisicamente, mas até mais psicologicamente dentro dessa realidade, que sabem que os agentes criminosos estão à distância de algumas portas, de alguns apartamentos, de algumas ruas, que sabem que podem sofrer as represálias de uma denúncia, não terão aquilo que é a vontade e a disponibilidade de fazer esse tipo de participação. Só o farão se entenderem, por um lado, que essa denúncia é fundamental, mas, por outro lado, entenderem também que estão protegidas no momento da denúncia, no momento da investigação, até que haja uma efetiva condenação, uma efetiva responsabilização criminal. Não é isso que acontece. As pessoas sentem-se desamparadas, sentem-se sozinhas durante todo esse processo e têm uma ideia muito concreta, que é uma ideia de experiência, que se denunciarem, muito provavelmente vão ser as próximas vítimas e vão sofrer, obviamente, as consequências por parte desses agentes criminosos. É um equilíbrio muito difícil de fazer. Tem que haver essa construção da cultura da colaboração, por um lado, mas tem que haver também um papel mais ativo por parte das autoridades competentes, nomeadamente dos órgãos de polícia criminal e, nomeadamente, também as autoridades de investigação, que têm que comparecer todos os dias e não apenas quando existem crimes. Doutor, de uma forma muito, muito breve, mesmo para terminarmos este tema, sabemos que muitas destas vítimas, as que sobrevivem, e mesmo as que não sobrevivem, são entregues por amigos, de forma totalmente autónoma e desconhecida, à porta do hospital. Ninguém se responsabiliza, nem mesmo aqueles que são seus amigos. De que forma é que a lei os pode responsabilizar? É, mais uma vez, o reflexo desta cultura de estigmatização. A partir do momento em que nós admitimos que existem zonas de não-direito, que existem zonas onde não é possível entrar, em que existem zonas em que não é possível fazer uma investigação criminal e em que as vítimas são deixadas como objeto à porta dos hospitais, estamos a negar a nossa própria Constituição, estamos a negar aquilo que são as garantias de um processo criminal e estamos, sobretudo, a negar a ideia de direito. Portanto, o papel faz-se caminhando, faz-se com a intervenção daquilo que são todos os intervenientes jurídicos, desde os órgãos de polícia criminal, aos próprios advogados, aos próprios juízes, e naquilo que é um papel de acompanhamento dessas vítimas. As vítimas, a partir do momento em que estão numa situação dessas, devem denunciar, devem apresentar queixa, e depois é papel de todos nós, dos advogados, dos órgãos de polícia criminal, de todos os intervenientes jurídicos, dar aquilo que é um acompanhamento de direito, sempre. Permita-me com uma ideia muito concreta, é que este papel de investigação, este papel de apuramento da verdade é fundamental no Estado de Direito Democrático e, portanto, quando nós estamos a fazer a proteção dessas vítimas, estamos também a fazer a proteção desse próprio Estado de Direito. É essencial que haja uma responsabilização, não do interveniente A, B ou C, não do advogado, não do juiz, não do órgão de polícia criminal, mas todos em conjunto, enquanto intervenientes nesse panorama. Portanto, é muito simples. Tem que ser denunciado, tem que ser apresentada a queixa e depois o próprio Estado de Direito, através dos seus intervenientes, tem que fazer aquilo que é um due process of law e aquilo que é uma investigação séria, válida e com consequências para os agentes. E vamos naturalmente acompanhar de que forma é que neste e noutros bairros se vai vivendo esta realidade.